Mais uma vez, Deus abençoe. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Seremos curto, breve hoje. Temos ainda o nosso momento de Santa Ceia. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre o ministério de Jesus. Nós ministramos semana passada sobre a reforma protestante, aquilo que Deus pode fazer na minha, na sua vida, a reforma interior que o Senhor quer fazer. Hoje à tarde já ministramos com o louvor, com o pessoal que faz parte do louvor. Você já ouviu falar de Obed-Edom, não? Vocês lembram, conhecem, já ouviu falar? Um nome bonito para a gente colocar no bebê, né? Obed-Edom. Então hoje de tarde a gente já ministrou a respeito de Obed-Edom. E agora Deus nos dá a oportunidade de ministrar mais uma palavra. E hoje nós entramos na série, hein, gente? Série de mensagens sobre o ministério de Jesus. Eu falei para vocês em uma outra oportunidade, quais são os 3 ministérios de Jesus básicos, assim? Básicos, aqueles que são tranquilos, identificáveis na vida deles. Vocês lembram ou não? Ensino, cura, olha ali atrás, ensino, cura e pregação do Evangelho do Reino. Isso aí é basicamente os 3 ministérios de Jesus. Quando você olha para a palavra do Senhor, você consegue identificar em algum momento ou outro, na caminhada, no percurso de Jesus, ele vê um desses 3 ministérios. Ou ensino, ou ele está ensinando, ou ele está curando, ou ele está pregando o Evangelho do Reino. Amém? Então hoje nós vamos começar essa série, vamos falar sobre ensino. Obviamente que é um pouquinho mais técnico, né? Então eu peço encarecidamente que você venha comigo, que você esteja tranquilo, que é algo bem mais técnico, não é tão reteté, né? Às vezes a gente precisa. Não é tão reteté, é ensino, é algo mais tranquilo, mais simples, e é preciso que você fique atento a isso aí. Mateus capítulo 4, pega a Bíblia aí, querido, pega aí a mensagem do Senhor para você aí, o WhatsApp dele aí, o Facebook para você, o Messenger. Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ele tinha um tríplice ministério, tá? Vou pedir para que vocês estão bem? Estão calmos, tranquilo? Vamos tentar. Jesus ele tinha um tríplice ministério, que é ensino, pregação do Evangelho do Reino e cura. E hoje nós vamos falar sobre ensino. Eu não sei se você sabe, mas tem geralmente, você consegue identificar uma pessoa pela forma como ele é chamado. A maneira como aquela pessoa é chamada, você já consegue identificar. E o Evangelho fala, os 4 Evangelhos falam, que das 90 vezes, olha só, das 90 vezes que se dirigiram a Jesus, das 60, ele foi chamado de mestre. Ele foi chamado de mestre. Há um determinado momento em João 3, que Nicodemos chega diante de Jesus e diz assim: Rabi, bem sei, olha só, Rabi, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Talvez vocês não saibam, mas Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio. Do Sinédrio, né, meu amigo? Do Sinédrio. O Sinédrio era a Corte Suprema. Era o lugar onde eram feitos julgamentos com relação à lei de Moisés e tal. Então vamos entrar nisso. Mas era o Sinédrio. E o Nicodemos se refere a Jesus. Veja bem, era um dos juízes, como mestre. Há um outro momento na palavra que Jesus ele se encontra com um cego de Jericó. E Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Aí o cego volta assim para Jesus e fala: mestre, bem sabes aquilo que tu queres. O que acontece, gente? Seja qual for a classe, seja qual for o grupo, seja qual for a tribo, seja quais forem as pessoas, Jesus era reconhecido como mestre, como alguém que tinha algo a ensinar. Algo a ensinar. E o mais interessante de tudo isso é que atualmente, jovens, o meio dessa doutrina neopentecostal
o ensino tem sido deixado de lado. Não sei se você tem percebido isso. O ensino tem sido deixado de lado. A gente quer muito mais poder, reteté, a gente quer muito mais o manto descendo, a gente quer muito mais a presença da tia do coque, a gente quer muito mais as profecias, ou melhor, né, as profetadas, do que o ensino. Ocorre que, quando nós lemos os 4 evangelhos, quando nós nos deparamos com ele, nós vemos muito mais Jesus ensinando do que Jesus curando, do que Jesus pregando o evangelho. Ele ensina muito mais. Aí ele fala sobre perdão, ele ensina sobre amizade, ele ensina sobre relacionamento. Jesus ensina até sobre impostos. Até sobre impostos Jesus ensina. Então o ministério de Jesus, se nós pudéssemos dar um percentual, o percentual maior seria para o ensino. Então é porque é importante. É porque tem o seu valor. É porque é algo que ele quer nos passar, amém? Amém. Você está comigo? Eu não sei você, mas quem frequentou a escolinha dominical aqui, gente? Quem sabe o que é a escolinha dominical? Eu frequentei a escolinha dominical. Eu me converti ali perto dos 16 anos. Foi mais ou menos a época da minha conversão. Só que na igreja que eu frequentava, era até os 11 anos, a escolinha dominical. Então você imagina uma pessoa de 16 anos indo para a escola. Imagina um pastor no dia de domingo chamando. Imagina uma pessoa de 16 anos numa escolinha dominical com o pessoal de 10, com jovens de 9, de 12, de 11, de 10, e eu ali com 16 anos. Eu entendi desde o início que eu precisava ser ensinado, que eu precisava das bases, dos fundamentos. E claro, obviamente, né? Quem participou da escolinha dominical sabe disso, no final ele tem um lanchinho. Ele tinha mais o sanduíchezinho com o suquinho de laranja. Eu frequentei a escolinha dominical porque eu precisava ser ensinado, eu precisava ser tratado por Jesus. Uma pregação, deixa eu dizer um negócio para você, a importância do ensino. Uma pregação que não tem base na palavra, que não encontra respaldo nas escrituras, é uma pregação que pode me levar a erro, que pode me levar a heresia. Até a gente comentou a respeito dos levitas, né? A gente falou, não chegou a entrar muito no tema, mas tem muitas pessoas, até teve uma irmã que veio me procurar, querendo saber a respeito dos levitas. Ah, na minha igreja todo mundo diz que eu sou levita, agora eu fiquei com dúvida. Pois bem, é complexo. Primeiro, a gente tem que identificar se a pessoa era da tribo de Levi. Não sei se tem alguém aqui que era da tribo de Levi. É muitos anos, gente. Mais de 1000 anos aí. Ninguém era da tribo de Levi. Então, para ser levita, primeiramente tinha que ser da tribo de Levi. Então, às vezes as pessoas ficam, veja bem, não é uma heresia. Eu não trabalho dentro dessa perspectiva, não chega a ser uma heresia, mas é um erro. Eu não sou levita. Eu não faço parte da tribo de Levi. Quem era levita era que fazia parte da tribo de Levi e tinha algumas funções no templo. E uma delas era louvor, adoração, também a palavra introdutória. O levita tinha várias funções. Não era só aquele que louvava, que cantava, que externava através de instrumentos. Há um erro, há um certo equívoco de dizer que sou levita. Não é heresia, tá? Porque daqui a pouco você pode dizer, puxa vida, 50 anos da minha vida me disseram que eu era levita e agora eu sou o quê? Você é e você não é. Para você ficar tranquilo. Amém? Olha só. A maior diferença entre os ensinos de Jesus e os ensinos dos fariseus e dos escribas era que Jesus ele expunha a palavra. Ele não impunha a palavra. Jesus ele não era ditador. E às vezes eu e você queremos ser ditador. Às vezes eu e você queremos impor a palavra sobre a vida das pessoas. Eu não sei se foi com você dessa forma, mas não foi comigo assim. Deus foi me tocando, Deus foi trabalhando em mim, houve um processo. Não foi nada ditatorial e nada impositivo. Às vezes nós queremos impor, não é isso? Jesus te salva e Ele vai te salvar, e se tu não te... Não, calma, querido. Não era dessa maneira que Jesus tratava as pessoas, era com respeito, sabe? Ele expunha a palavra, ele não impunha a palavra. Francisco de Assis até fala, né? Pregai o evangelho em todo o tempo, se necessário,
com palavras, se necessário. A gente não está aqui para impor. Eu não estou aqui para impor nada para vocês. Eu estou aqui para expor. Porque foi dessa forma que Deus me conquistou, expondo. Deus não chegou e arrebentou a porta da minha casa, a janela do meu lado. Não, do meu coração. Não, Deus me expôs. Ele foi me mostrando o Evangelho. Ele foi me mostrando o seu amor, o seu carinho, o seu apreço, sem imposição, sem ditador. Amém? E ele utilizou algumas pedagogias, Liane. Para quem não sabe, a minha esposa, Liane, ela se formou em pedagogia essa semana, nós fomos pegar o diploma. Eu fiquei bem feliz, né, em ver aquele diploma. A gente ajudou bastante naquele diploma, né? Então foi bênção de Deus e Jesus ele tem algumas pedagogias. Você sabe que Jesus ele colocou, olha só, isso é interessante. Jesus ele colocou Piaget, olha só, Vygotsky, é só um fera. Piaget, Vygotsky, Immanuel Kant, Paulo Freire no bolso com a sua pedagogia. Ele simplesmente embrulhou essa gurizada e colocou no bolso. A pedagogia de Jesus era totalmente diferente. Primeiro, uma das pedagogias de Jesus, ele utilizou a linguagem do povo. Primeira pedagogia que nós temos que usar, a linguagem do povo. Sabe o que Jesus pregava? Utilizando parábolas, ilustrações, situações do dia a dia. Era dessa forma que Jesus pregava. Jesus pregava falando sobre semente, pregava falando sobre rede, sobre pesca, sobre árvore. Era dessa forma que Jesus ele ia alcançando o coração das pessoas, usando o dia a dia, ilustrando, trazendo aquilo que elas viviam. Para você ter noção, para Jesus falar de amor, ele trouxe uma parábola. Ele falou a respeito daquela ovelha que tinha se perdido. A ovelha tinha se perdido e o pastor se dirigiu e procurou e encontrou aquela ovelha. Jesus, para falar sobre amor, fala sobre o filho pródigo, sobre aquele filho que tinha se perdido e o pai ansioso pelo retorno do seu filho. Está caindo as coisas e tudo isso é parábola. É ilustração. Deus utilizava justamente essas situações para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra de incentivo, uma lição. Pedagogia diferente, gente. Às vezes, eu não sei você, mas eu já ouvi tanta pregação assim que ao final das pregações a gente até pergunta, né? Dá aquela hã? Ou até aquela de Dilma, né? Tem aquela ilustração da Dilma, né? Se eu ganhar, eu vou perder, mas se eu perder, eu vou ganhar, e se eu ganhar, todo mundo vai perder, e se eu perder, todo mundo vai ganhar. Ninguém entende nada, aí aparece o filho do Tigão sorrindo naquela passagem. Então, assim, sabe? A gente precisa ser mais simples, a gente precisa ser mais tranquilo, Tigão, te amo. A gente precisa ser mais tranquilo, precisa ser mais simples. Às vezes até parece o final de Big Brother. Quem já assistiu Big Brother? Eu já assisti, gente, amém? Eu já assisti. Final de Big Brother, Pedro Bial chamando a pessoa da eliminação. Você não entende o que ele está falando. Jesus não. Jesus ele utilizava as situações do dia a dia, as parábolas, ele ilustrava a pedagogia de Jesus. Amém? Então ele ensinava utilizando a linguagem do povo. Segundo ponto, ele ensinou usando os meios e lugares disponíveis. Eu tive a felicidade de estar em Jerusalém. E lá em Jerusalém nós fomos no Monte das Bem-aventuranças. Vamos lá, Mateus 5, 6 e 7. A maior pregação de Cristo, tá? Quando você tiver a oportunidade, Mateus 5, 6 e 7. E lá no Monte das Bem-aventuranças está muito interessante o que nós percebemos. Porque a gente pensa assim, Jesus ele subia no monte e as pessoas ficavam lá embaixo e ele começava a falar. Só que acontece que fisicamente não está certo. Porque a voz ela vai embora, ela expande. E as pessoas não ouvem, as pessoas que estão lá embaixo não ouvem. Então o que é que Jesus fazia? O subir ao monte era mais ou menos assim. Ele ia até o monte, ele ficava no pé do monte e fazia-se uma espécie de um teatro, um anfiteatro, e as pessoas iam sentando. Vocês conseguem ver um estádio de futebol? Era dessa forma que as coisas se davam. Isso aí foi a pregação do Sermão do Monte. As pessoas iam ficando à sua volta, atrás de si. E ele pregava, ele ministrava. O que acontecia? A voz saía, batia, voltava, reverberava, todos ouviam. Era dessa maneira. Jesus ele utilizava os meios, os lugares. Outra situação, um barco. Jesus ele chegava na praia, uma multidão ali perto dele, querendo ouvir a ministração, ouvir o ensinamento. Só que, obviamente,
As pessoas iam chegando, e a palavra fala que as pessoas iam apertando, que 2 metros para frente não ouvia mais, para trás não ouvia mais. Então o que é que Jesus fazia? Ele pedia aos discípulos um barco, subia no barco, pedia para que a multidão ficasse à beira-mar, ele subia naquele barco, pedia para que fosse um pouco afastado e ele começava a pregar. Ele utilizava os meios, ele utilizava os lugares, pedagogia. Jesus era o tipo de pessoa, gente, que ele via possibilidades onde não havia nada. Onde havia impossibilidade, Jesus via possibilidades. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas assim que, gente do céu, é difícil. A pessoa é de um pessimismo, é de uma dificuldade, nunca vai dar certo. Sabe aquela frase lá, céus, vida, azar? Tem você que não gosta de assistir desenho, eu gosto de assistir, volta e meia eu assisto algumas coisinhas. Tem uns personagens que falam umas coisas assim, né? Céus, azar, vida. Tem pessoas pessimistas, gente, nada vai dar certo. Meu Deus do céu, coloca no teu coração, vai dar certo. É possível. Jesus, ele utilizava os meios que ele tinha. Ele tinha um barco, ele tinha um mar, ele tinha uma praia, ele tinha um monte, era o que ele usava. Ele falava da semente, ele pegava a rede, ele pegava o peixe. Era dessa forma que ele ia ensinando e as pessoas iam aprendendo. Às vezes a gente nós rebuscamos tanto a palavra, não é verdade? Umas palavras às vezes tão difíceis de entender, tão complicada. Eu já fui num culto que um pregador, ele começou a falar sobre testemunho, dando testemunho dele, etc e tal. Ele falou que estava no Havaí, já ficou um pouco distante, porque o pessoal mal consegue ir para Quintão, né? Aí estava no Havaí, aí contratou um monitor para ensinar a esposa e os filhos a surfarem, cada vez mais tão distante. No final, sabe aquela coisa assim, eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou, é muito distante. Não, Jesus utilizava aquilo que ele tinha, o meio que ele tinha, o veículo que ele tinha. Ele ensinou usando os meios e os lugares. Tem uma frase, não sei se você já ouviu essa frase. Eu até escrevi aqui. Jesus, ele tinha uma visão, olha só, essa é top, essa você tem que escrever. Jesus tinha uma visão além do alcance. Lembraram ou não? Thundercat? Lion? Jesus, ele tinha uma visão além do alcance. Ele ia além. Quando as pessoas não viam nada, ele via alguma coisa. Sempre tinha algo novo. Big Brother vocês não lembraram, né? Tá. Terceiro ponto. Pedagogia de Jesus, tá? Vamos lá, primeira pedagogia. Ele ensinou utilizando a linguagem do povo. Segunda pedagogia. Ele ensinou utilizando os meios e lugares disponíveis. A terceira, ele ensinou buscando alcançar o coração dos ouvintes. Às vezes a gente pensa assim, né? Que Jesus ele só pregou e ministrou tentando trabalhar com o intelecto. Não. Jesus ele era sensível. Na ministração de Jesus ele procurava ver as necessidades das pessoas. E agora eu partilho com você, é uma das minhas preocupações. A minha preocupação aqui, gente, de coração, é estar falando A sempre que você precisa ouvir B. Está falando B sempre que você precisa ouvir A. Obviamente, nós estamos aqui num grupo de jovem, né? Em que 90%, 80% das pessoas que estão aqui são um pouquinho menos maduras, tá? Para ser legal com vocês, menos maduras, e de certa forma a ministração ela tem que ser direcionada, não é verdade? Ela tem que ser direcionada, nós estamos num grupo de jovens. Não adianta eu estar falando aqui com vocês sobre soteriologia, olha só, estudo da salvação, falando a respeito daquilo que está por vir, o livro de Apocalipse. Não, eu tenho que falar o que você possa entender. E essa é a minha preocupação, é poder trabalhar e falar aquilo que você precisa ouvir. Obviamente que Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, ele pega um grupo aqui, ele pega um grupo acolá, ele vai ministrando. Mas a gente precisa direcionar a mensagem. Quarto ponto da pedagogia de Jesus. Ele ensinou com autoridade. Jesus ele ensinava com autoridade. E esse é um divisor de água na vida de qualquer um.
ensinar com autoridade. Você sabe que essa era a grande diferença também entre os fariseus e os escribas e Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade, o que significa dizer que ele vivia aquilo que ele pregava. É diferente, gente. Quando você ensina, quando você prega aquilo que você vive, o que você fala se torna vida, se torna verdade, fixa. E esse era um grande diferencial na vida de Jesus. Ele ensinava com autoridade. Os evangelhos dizem que as pessoas ficavam maravilhadas com tanta autoridade que saía da sua boca, com tanta autoridade que saía da sua boca. Jesus, ele viveu e ensinou aquilo que ele recebia do Pai. Era dessa forma que Jesus agia. Ele ministrava, olha só, ele ministrava ensinando conforme a linguagem do povo. O que é que Jesus fazia depois? Ensinava de acordo com os lugares e os meios disponíveis. Jesus depois ele ensinava buscando alcançar o coração das pessoas. E no quarto ponto, Jesus buscava ensinar com autoridade. Esse é o grande diferencial. Você quer ver uma coisa? Você quer ministrar sobre a vida de alguém? Eu coloquei só esses 4 pontos aqui, existem outros, mas estes 4 para mim são os primordiais. Está aqui a chave. Está aqui a chave. Quer ministrar sobre alguém, quer levar o Evangelho de Cristo, sabe? Fala a língua dela. Fala a língua dela. Não tente falar outra língua não, porque ela não vai entender. Era assim que Paulo fazia, né? Quando estava com os touros, ele estava de touro. Quando estava com os letrados, ele era letrado. Não era dessa forma? Quando você estiver com uma pessoa, busque os meios, busque o lugar que ela está inserida. Não adianta você falar, vamos lá, você está lá na Rocinha, ministrando com alguém da Rocinha, falando da Zona Sul, falando do centro do Rio de Janeiro. Nunca fui no Rio de Janeiro, mas falando de algo maior. Você tem que utilizar aqueles meios, aquele lugar. Você quer também falar com essa pessoa? Procure ver as necessidades dela. Procure ver as necessidades. Não adianta, querido, você está falando B, você não está precisando de A, você precisa ser sensível ao Espírito. Aí a chave, sensível ao Espírito. E quando falar, procure falar aquilo que você vive, porque daí vai haver autoridade. Autoridade. E era dessa forma que Jesus era reconhecido, com autoridade, porque ele pregava o que ele vivia, e o que ele vivia, ele ministrava. E hoje, nessa noite, um dos maiores ensinamentos que Jesus ele quer nos dar, já que nós estamos falando sobre ensino, é a respeito da ceia. É a respeito da ceia. Abra sua palavra aí em Mateus 26. Abriram? Eu preciso que isso fique fixado em você. Ele utilizava a linguagem do povo, os lugares e os meios disponíveis, o coração do ouvinte ele buscava alcançar, falava com autoridade. E hoje, ceia, a nossa Santa Ceia, que diz assim em Mateus 26: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoando partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Um dos maiores ensinamentos que eu passo para você nessa noite a respeito da ceia é que a ceia, ali Jesus instituiu uma refeição de comunhão. Você quer entender a ceia? A ceia é comunhão. O foco da ceia, o principal, o primeiro, talvez não o principal, mas o primeiro é comunhão. Quando Jesus ele chama os 12 para sentar com ele e passa a comer com eles, ele quer comunhão. Comunhão. Talvez você não saiba, mas hoje, se nós fôssemos representar aqueles 12, nós teríamos hoje, no meio daqueles 12, por exemplo,
Um fiscal da Receita Federal, corrupto, fazendo caixa 2, um daqueles 12. Nós teríamos um terrorista maluco, um sanguinário, Pedro, um louco. Nós teríamos esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Nós teríamos alguém que ia duvidar dele. E mesmo assim, dessa forma, Jesus quis sentar com todos, comungar com todos. Esse é o principal ensinamento da ceia: comunhão. Comunhão. E nessa noite, Jesus nos convida para comungar, para partilhar o pão, não só com Ele, mas uns com os outros. Uns com os outros. Às vezes nós viemos aqui no culto, eu quero participar da ceia, eu quero tomar o sangue, o cálice, comer o pão, o corpo, mas eu não quero comungar com o meu próximo. Então você não entendeu a ceia. A ceia é comunhão na sua inteireza, na sua integralidade, no seu todo. É comunhão com o próximo e comunhão com Deus. É comunhão com a pessoa que está do meu lado e comunhão com Cristo. Esse é um dos maiores significados da ceia. Não adianta ceiar se eu não consigo nem olhar para o meu próximo. Eu não consigo nem olhar para a pessoa que está do meu lado. Que ceia é essa? Que eu não consigo dar nem um pão. Que ceia é essa que eu não consigo pedir perdão? Que ceia é essa que eu não consigo falar, me reconciliar? Que ceia é essa? Essa não foi a ceia instituída por Jesus. Sabe por quê? Porque a ceia instituída por Jesus, sentado com ele, haviam 12, sendo que um iria trair, um iria negar e o outro iria duvidar. Só isso. Ah, não, mas eu não vou me reconciliar com aquela pessoa, ou eu não vou pedir perdão, eu não vou olhar no olho. Querido, Jesus olhou no olho daquele que ia traí-lo. Jesus olhando no olho daquele que iria negá-lo. Jesus olhando no olho daquele que iria duvidar dele. Essa ceia, essa é a representação maior, é comunhão. Não adianta eu ter comunhão com Jesus e não ter comunhão com o meu próximo. Eu não estou vivendo a ceia. Eu não estou vivendo essa comunhão que Jesus instituiu nos seus últimos dias de vida. Não adianta eu ter comunhão só com a pessoa e não ter comunhão com Deus. Ou eu vivo essa comunhão com o meu próximo e com Deus, ou eu não vivo. E quando Jesus institui a ceia, é isso que ele fala: sentem os 12, comam comigo, eu sei o que vocês vão fazer, mas mesmo assim eu quero ter comunhão com vocês. Mesmo assim eu quero estar na presença de vocês. Não adianta sentar, ceiar, se eu e você não temos comunhão. Não foi essa ceia que Jesus instituiu. Jesus, ele instituiu uma ceia, e o Evangelho fica muito claro para mim, que é uma ceia em que Jesus senta com os piores. Com os piores. Daqui a pouco você deve estar pensando assim: ah, mas eu não vou me reconciliar, eu não vou trocar o pão, eu não vou apertar a mão, abraçar. Querido, a ceia que Jesus instituiu é uma ceia que chama a todos para perto. Ele chama os imperfeitos, ele chama os piores. Ele chama os piores. Será que eu e você somos tão bons assim? Será que eu e você não podemos ter essa comunhão? Será que eu e você não podemos olhar no olho do outro e pedir perdão e se reconciliar? Que ceia é essa? Que só é eu e Deus. Eu e Deus. Eu e o próximo não. Eu e Deus. Isso não é ceia. Você está fazendo uma outra coisa que não sentando à mesa com Jesus e ceando. Depois, quando ele sentou com os 12 à mesa, passou a ceiar com eles, ele passou a apontar e a falar sobre a crucificação, que é um segundo ponto da ceia. A ceia é comunhão e crucificação. Daí ele começa a trazer a lembrança, o memorial daquilo que iria acontecer com ele, daquilo que estava por vir, a crucificação. Ceia é comunhão e crucificação. Ceia é comunhão. Ceia é confissão de pecados. Ceia é remissão de pecados. Ceia é pedido de perdão. Ceia é mudança de vida. Mudança de vida. Quando você olha lá, Paulo fala aos Coríntios 11:28, quando Paulo fala sobre examinar-se a si próprio e depois participar da ceia, comer do pão. O pessoal que vai servir a ceia já pode servir.
Quando Paulo fala lá em 11:28 sobre examinarmos a nós mesmos e a partir de então comemos o pão e bebemos do cálice. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Paulo está falando sobre comunhão. Comunhão. A minha oração para você nessa noite, querido, é que você entenda realmente que ceiar é ter comunhão um com o outro, ceiar é ter comunhão com Cristo, ceiar é remissão de pecados, confissão de pecados, perdão dos pecados. Não é porque você merece, você não merece, eu não mereço, eu não mereço ceiar e sentar à mesa com Jesus, mas é porque eu peço perdão, é porque eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço quem eu sou, que daí Ele me chama, me convida e pede para que eu faça festa com Ele em volta da mesa, sente com Ele. E Deus quer fazer isso comigo e com você nessa noite. Ele quer que tenhamos comunhão na sua plenitude. Na sua plenitude. Volto a dizer, ceia é comunhão. Se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com o seu próximo, ou busca ter, você não está ceiando. Você não está ceiando. E nessa noite Deus nos convida para ceiar, mas de verdade. De verdade. Às vezes o pastor fala, né? Examine-se, lê rapidinho, e a gente já vai pegando e tal, pegando pão e pegando vinho. Só que nessa noite eu quero fazer algo diferente com você. Eu quero fazer algo diferente. Israel vai ficar no teclado, alguns minutos. E eu queria aqui em silêncio, nós refletíssemos, baixássemos a nossa cabeça, refletíssemos a respeito da nossa vida, daquilo que nós temos errado, daquilo que nós estamos equivocados, o que é que nós precisamos fazer, qual é a falta de comunhão, qual é a pessoa que eu preciso perdoar, qual é a pessoa que eu preciso pedir perdão, qual é a pessoa que eu preciso me reconciliar, o que é que eu preciso restaurar. Às vezes nós sentamos e participamos da ceia, mas sabe, o autoexaminar-se é algo tão rápido. Não, vamos parar, gente, vamos parar, porque senão não tem noção, é só uma liturgia, é só um ritual. Examine-se, vamos lá, examine-se. É só um ritual, não, vamos parar, vamos refletir. Eu que estou pregando aqui, que estou com esse microfone, lendo essa palavra para vocês, eu preciso parar e me examinar, porque eu também preciso de perdão. Eu também preciso pedir perdão. Eu também preciso do perdão de Deus. E essa é a grande diferença. Você não vai participar da ceia porque você é perfeito, porque você não tem pecado, não. Sabe por quê? Porque você entendeu que você precisa pedir perdão. Porque você precisa pedir perdão. Eu não sei o que você tem feito, jovem. Eu não sei o que você precisa pedir perdão ao Senhor. Talvez alguma coisa que você esteja cometendo, que você sabe que desagrada o coração de Deus. Examine-se, verifique, há tempo, mas não coma e beba de forma assim desleixada. Paulo usa a expressão indignamente, sabe? Examine-se. Eu quero dizer para você que eu também não sou merecedor, ninguém é merecedor, é pela graça, mas tenha temor por aquilo que você vai participar. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero dizer para você que se você está triste nessa noite, se porventura você está passando por uma situação difícil e não consegue pedir perdão, ou está sendo condenado pelo diabo, eu me entristeço com você, porque você faz parte do corpo. E se o corpo em alguma das partes vai mal, todo o corpo vai mal. Sabe, vamos deixar de jogar os nossos pecados embaixo do tapete e passar por cima deles e viver assim, ó, desvairadamente, como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo sim, e você precisa pedir perdão. Você precisa talvez, Senhor, eu não consigo. Sabe, Senhor, aqueles veículos de comunicação, aquele computador do diabo, que tem me levado para longe de Ti, e eu tenho visto ali cada barbaridade. Senhor, está difícil vencer. Eu preciso da Tua ajuda. Deus, eu com a minha namorada, nós estamos tendo um relacionamento profundo demais, além demais daquilo que o Senhor quer. Nos perdoa, eu quero melhorar, porque eu quero me sentar à mesa contigo, participar da ceia contigo,
feito no seu trabalho que desagrada o Senhor? O que você tem feito na sua casa, com os seus pais, que desagrada ao Senhor e você sabe que desagrada? Aquilo que você tem feito com o seu irmão, essa pessoa que está do seu lado, as palavras torpes que você tem dito, os pensamentos que você tem permitido que eles permaneçam e continuem, que você precisa examinar nessa noite, que você precisa levar aos pés da cruz, o que você precisa depositar aos pés da cruz, o que você precisa levar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, está difícil para mim, está duro, mas eu preciso do teu perdão e eu preciso de restauração. Do meu lado, daqui a pouco você que é casado e tem algo com a sua esposa que você precisa resolver e não encontra forças, e de certa forma isso tem lhe impedido de ter comunhão com Jesus. Leve aos pés da cruz. Leve aos pés da cruz. A cruz aguenta tudo. A cruz aguenta tudo. Tudo a cruz aguenta. Mas você precisa levar aos pés da cruz. Leve aos pés da cruz. Tem sido difícil, Senhor. Tem sido difícil na minha casa. Tem sido difícil no meu trabalho. Tem sido difícil mesmo na faculdade, na escola. Tem sido difícil. Eu levo a cruz, eu levo na cruz, eu deposito na cruz. Eu coloco as minhas debilidades na cruz, as minhas fraquezas na cruz. Eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. E eu deposito na cruz essa palavra: me perdoa. Filho de Davi, tem compaixão de mim, me perdoa. O que Jesus quer ouvir de você hoje é um pedido de perdão. Mas você com esse coração endurecido, achando que vai conseguir, que vai vencer esse pecado sozinho, você não vai. Deposite na cruz: Senhor, me perdoa. Eu quero ter comunhão, eu quero voltar a ter comunhão contigo. Talvez você perdeu a comunhão com o Senhor. Você se lembra? Você se lembra daqueles momentos em que você entrava no seu quarto e começava a orar, e lia a palavra e a presença do Senhor inundava, e você era cheio do Espírito Santo? Você se lembra daquele primeiro amor? Quando Deus vinha, se revelava na sua vida, e hoje você não consegue mais porque existe algo. Você precisa levar para a cruz. Deus, nós depositamos na cruz. Depositamos na cruz, Deus, e pedimos: Pai, o teu perdão. O teu perdão. Eu quero viver um evangelho extraordinário, sobrenatural, acima da média. Eu preciso de perdão. Eu preciso do teu perdão. Onde você está, você pode continuar a se autoexaminar. Pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa hora está falando ao seu coração aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa reconhecer. Chega de falar B, sendo que você precisa ouvir falar A. Masturbação, querido, deposite na cruz. Pornografia, deposite na cruz. Traição, deposite na cruz. Agressão, deposite na cruz. Deposite na cruz. Roubo, deposite na cruz. Confesse-se com o Senhor. Confesse-se ao Senhor. Tenha temor. Tenha temor. A ceia é aquilo que mais se assemelha ao que nós vamos viver no céu. A ceia é a representação maior daquilo que nós vamos viver no céu. Tenha temor. Peça perdão. Peça perdão. Porque
existe um Deus que está com os braços abertos, louco para correr para você, para lhe abraçar, lhe falar, e brincar com você, e fazer sorrir. Peça perdão. Nós pedimos perdão, Senhor. Deus, em nome desses jovens que aqui estão, de todos que aqui estão, e de mim, Deus, eu peço perdão. Eu peço perdão, Senhor, Tu sabe das minhas fraquezas, Tu sabe das minhas debilidades, eu te peço perdão, Senhor. Eu não sou digno de sentar à mesa contigo, mas é pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia que Tu me abraça, que Tu me acolhe. Eu peço perdão. A igreja te pede perdão. Perdão, Senhor. Não quero ir por atalho, quero viver aquilo que Tu preparaste pra mim, Senhor. Agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz. Deposite na cruz. Me quebrantar. Deposite na cruz, ela aguenta. A cruz é forte, ela aguenta. Deposite na cruz. Jogue na cruz. Jogue na cruz a sua mágoa. A dificuldade que você tem de perdoar, deposite na cruz, ela aguenta. Eu vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela Deus, nessa noite, fala com você, onde você está. Não feche os olhos naquilo que o Senhor está falando. Não permita com que o seu coração fique endurecido, porque o Senhor está falando com você. E você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa melhorar. E eu não preciso ser profeta para dizer isso para você. Você sabe. Você sabe o que você precisa fazer. E nessa noite Deus está nos dando a possibilidade, através da sua cruz, de chegarmos diante dele e depositarmos nele as esperanças de um dia melhor, de uma vida melhor, de uma comunhão plena. Ele está dizendo para mim e para você que a cruz aguenta. Tenha fé, creia, deposite na cruz. Deposite na cruz. É você e Deus, querido. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Sinta a presença dele aí do seu lado. Sinta a presença do Espírito Santo aí do seu lado. Ele está tocando em você. Tocando em você, falando ao seu coração. Sinta, ouça, seja sensível. Seja sensível. Espírito Santo, convence corações nessa noite. Convence corações nessa noite.
quebra conselhos. Deus flexibiliza, Deus, corações endurecidos. Trabalha, Deus, trata com cada um de nós, comigo. Eu preciso passar pela cruz, eu preciso depositar na tua cruz, Deus, o meu lixo, o meu erro, os meus equívocos, os meus pecados. Eu vou passar pela cruz.